Bom, um homem morreu em São Paulo por sarampo. O primeiro caso em 2 décadas no estado. O Brasil perdeu o certificado de erradicação da doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os casos aumentaram 300% no mundo todo. É sobre o sarampo que a gente conversa agora no quadro de saúde. Hoje vamos conversar com o doutor em pediatria e professor de medicina da UBRA, o doutor Cristiano de Leon, para entender o que está acontecendo. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Olá, boa noite. Bom, primeiro, o sarampo, meu semblante mudou ali na hora, fiquei muito sério e fiquei preocupado, porque até pouco tempo atrás o sarampo não é que não fosse sério, era uma doença, enfim, né? É uma doença e a gente tem que tomar cuidado. Mas parecia algo tão assim resolvido, né? Tão distante da gente, que a gente podia até brincar com o sarampo, que estava erradicado. Mas agora, o que está acontecendo, né? O que é o sarampo, primeiro, para a gente entender por que é uma doença tão séria que pode levar ao óbito? Pois é, então, para a gente entender um pouquinho sobre essa doença, que até um pouco tempo atrás a gente desconhecia, provavelmente pela vacinação, né? Isso é um dado importante que nós vamos conversar daqui a pouco. O sarampo ele é uma doença infecto-contagiosa, extremamente grave, certo? E ele acomete principalmente crianças pequenas. Isso é um dado importante, por isso a vacinação agora essa semana das crianças pequenas. Adultos jovens também, ele ao acometer pode ser mais grave. E também pessoas que tenham algum tipo de doença que possa diminuir o sistema imune ou usam alguma medicação também. Um exemplo para nós são as pessoas que têm algum tipo de neoplasia e usam quimioterápicos e têm um sistema imune menor do que uma pessoa normal. Essas pessoas, ao serem infectadas pelo sarampo, que é um germe agressivo, ele tem uma alta capacidade de multiplicação dentro do corpo, ele pode invadir vários sistemas do corpo humano e ocasionar o óbito do paciente. Bom, quais são os sintomas, porque essas doenças estavam tão distantes que eu garanto que algumas pessoas podem confundir sarampo com catapora, com coisas do tipo, né? Quais são os sintomas, né? Como é que a gente pode identificar que alguém está com a doença e quais as medidas que devem ser tomadas de imediato? Certo. Então, a pessoa, quando ela é infectada pelo vírus do sarampo, os primeiros sintomas eles são bem parecidos com uma infecção viral usual. Até é bem provável que se a pessoa vá a uma unidade de saúde nas primeiras 24, 48 horas, o profissional da saúde até possa pensar que seja uma gripe, uma infecção viral. Porque os sintomas são de tosse, febre e coriza. E pegar um inverno gaúcho, febre, tosse, coriza, provavelmente quase todo mundo vai ter. Verdade. Qual é um dado extremamente relevante? Aí as pessoas que estão em casa nos assistindo começam a ver uma diferenciação da gripe, né? A gente começa por volta do 3º, 4º dia de doença a ter um vermelhidão pelo corpo. A gente chama cientificamente de rache cutâneo, mas é um vermelhidão no corpo que começa normalmente na linha de implantação do cabelo. No primeiro dia atinge a face, tronco superior. Segundo para o 3º dia começa a acometer a raiz da coxa e 3º dia chega até os pés. Essa vermelhidão, só para a gente poder identificar, ela é similar, por exemplo, a uma pele queimada, algo do tipo, uma pele irritada, por exemplo? Pode ser até passado como se fosse uma reação alérgica a alguma coisa. Exatamente. Mas normalmente isso, uma pessoa com febre, normalmente elevada acima de 38,5, 39 graus, com tosse e coriza, que no 3º, 4º dia começa a ter essas lesões vermelhas sempre no sentido da cabeça em direção aos pés, é um dado extremamente importante que a pessoa deva procurar uma unidade de saúde. De imediato, procurar. Nós estamos em surto de doença, então não é nada improvável que essas manifestações sejam do sarampo nessa pessoa. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 70 mil bebês de 6 a 11 meses serão vacinados até quinta-feira. Para os pais e mães que estão nos assistindo agora, você papai, você mamãe,
quais são os cuidados para tomar com a criança. E aí eu acho que a gente já pode começar a falar sobre a vacinação. Tantas coisas circulam nas redes sociais, campanhas falando sobre mal da vacinação. Antivacina, né? A gente já tratou sobre esse tema aqui, mas é sempre bom recapitular. A vacinação é extremamente importante, não só para o bebê, mas esse gene está circulando de novo, porque justamente algumas pessoas deixaram de se vacinar. A gente acaba atrapalhando a vida dos outros se não vacina. Certo. Então, sempre é um dado importante, eu falo muito com meus alunos do curso de medicina, que na medicina, sempre que eu fizer uma intervenção numa pessoa, existem coisas boas que podem acontecer e algumas ruins. Tu tomar uma medicação, tu vai ter uma função que eu quero boa do medicamento e pode te dar uma reação alérgica. Sim. Deu alguma coisa ruim. A vacina, que é um método também de intervenção na pessoa, vão te trazer dados positivos, e é isso que a gente recomenda, o porquê vacinar, mas também poderão trazer alguns eventos adversos. As pessoas que se beneficiam não saem aí pelo Facebook, WhatsApp a falar o bem da vacina. Tanto que nós nem conhecemos mais o sarampo, foi por isso, né, pela vacinação em massa da população que essa doença sumiu. Lá pelos fins dos anos 90, vieram alguns artigos científicos e um bem importante numa revista de renome internacional, que a vacina do sarampo poderia trazer o autismo. E aí foi um espalhafato mundial, né? A vacina do sarampo, que é da tríplice viral, pode dar autismo. Na Europa, onde foi publicado, já começou a haver uma diminuição do número de vacinações, principalmente com a vacina do sarampo. Em 2006, depois de revisões sobre esse artigo científico, a própria revista internacional pediu desculpas à comunidade científica internacional e o próprio profissional, autor do artigo, foi retirada a sua credencial para trabalhar com a saúde. Porém, isso não sai na imprensa, ou assim, não tem essa comunicação em massa, que aquilo que foi feito no fim dos anos 90 era alguma coisa que tanto o profissional estava errado quanto a revista, né? E acabou-se por aí falando sobre vários eventos adversos. É bem comum os profissionais da saúde também não saberem explicar os eventos adversos, já que nós vamos fazer uma intervenção, as famílias elas têm que saber o porquê fazer, mas nós temos que explicar também que alguns eventos adversos vão ocorrer. Ela não é só pro bem, ela pode dar dor, vermelhidão no local, uma febrícula, em um caso para cada 1.000 vacinados. Então, nós vacinaremos 70 mil crianças, né? Esperamos vacinar, estamos torcendo para que os pais levem os seus filhos entre 6 meses e 11 anos. Alguns reclamarão que a vacina deixou vermelho, o filho ficou mais irritado, choroso. Então, o profissional da saúde tem que explicar que isso é uma reação esperada em um caso para 1.000, certo? O que não pode acontecer daqui a pouco é nós não vacinarmos, que foi o que aconteceu nessas últimas décadas, principalmente depois de várias notícias que depois nós vimos que eram falsas, né? E aí nós acabamos baixando a nossa guarda, vacinando uma quantidade de pessoas menor do que é preconizado, que é 95% da população-alvo ser vacinada para que a gente faça o bloqueio da cadeia de transmissão do vírus, e acabou alguns estados aqui da federação, como o Pará, tem 60%. Então, muitas pessoas não vacinadas. Tivemos também os problemas da Venezuela, quase que a totalidade dos vírus aqui detectados, que no ano passado foram mais de 10 mil, eles têm o mesmo genótipo dos vírus da Venezuela. Então, eles entraram lá pela imigração de Roraima, Amazonas, numa população que estava com uma quantidade de vacinação menor, mais vulnerável, acabou se disseminando e dando esse surto no país. É importante de ressaltar que quando a gente está falando sobre vacinação, você de casa, papai, mamãe, a gente está falando da saúde do seu filho, da sua filha, mas também da saúde do país inteiro. Isso. A vacinação ela é muito mais do que um evento individual. Eu não me vacino
para me proteger. Isso é um dado sempre de saúde coletiva, né? Então, isso a gente tem que reforçar às pessoas, aos pais, aos tutores legais que vão levar os seus filhos à unidade de saúde, que isso é uma proteção coletiva de toda a nossa sociedade, não somente daquela criança que está ali para receber a vacina. Guarde a sua carteirinha de vacinação. Nesse caso, é uma dose única, a vacina do sarampo, como é que funciona? Isso é um dado bem importante, né, por esse surto. E eu dou nas minhas aulas de imunizações, não é só a criança que tem que se vacinar. Normalmente a gente acha, não, é a gurizada que vai se vacinar e os adultos podem ficar em casa. Tanto quando eu pergunto para os meus alunos, né, os seus pais de 50, 59 anos estão indo ao posto, eles mesmos lá ficam na sala de aula com a cara, mas o pai nunca vai no posto, então já não deve estar vacinado. Pois é. Né? A gente acha que é só na infância. A recomendação é vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba. Ela é feita de graça nas unidades de saúde aos 12 meses e um reforço aos 15 meses, que é da tetradiviral. Aí são 4 vírus, sarampo, rubéola, cachumba e entra a catapora, também chamado de varicela. Em épocas de surto, nós diminuímos um pouco essa idade porque as pessoas que têm mais probabilidade de se infectadas poderem morrer são os nenés. Então, essa campanha é para esse motivo. O vírus está sendo transmitido entre as pessoas e os mais vulneráveis são aqueles abaixo de 1 ano. E a vacina pode ser feita acima de 6 anos. Então, por isso, entre 6 anos, 11 meses e 29 dias, está indicada uma dose. Toda mãe e pai que levar o filho a fazer essa dose, deverá fazer a dose dos 12 meses e a dose dos 15 meses. Não é porque fez essa vacina entre 6 e 11 meses que não precisará fazer uma das outras. Não, aí essa criança terá 3 doses. Perfeito. Entre 1 ano e 29 anos, também está liberada a vacina tríplice viral. Então, toda pessoa que está nos vendo, que tem até 29 anos, ela deve agora procurar a sua caderneta de vacinação. Se tiver 2 doses da vacina tríplice viral, ela está com a imunidade completa. Perfeito. Se porventura ela perdeu, não sabe, vale a pena fazer, não há problema nenhum fazer mais doses. Para nós, o contrário é que é um problema. Ela não saber, não estar vacinada e ser uma pessoa daqui a pouco capaz de contrair a infecção e ser ruim para ela e para a comunidade onde ela está. Bom, nós perdemos o certificado, né, que nos dava a garantia de que estávamos longe do sarampo. O que precisa ser feito para a gente receber o novo certificado no Brasil? Vacinação. E existe uma expectativa? Não tem outra forma de prevenção de sarampo do que vacinação. Não adianta tu ficar lavando as mãos, usar máscara. A forma mais efetiva descoberta até hoje é a vacinação. Ela é de graça, é disponível nas unidades de saúde, não há por que a pessoa não fazer. E nós só conseguiremos readquirir de novo esse certificado quando não houver mais cadeia de transmissão vários meses seguidos, né? Então, o mínimo 3 meses seguidos sem nenhum caso, né, dentro da federação, a gente começará a pensar de novo em receber o certificado. Bom, para fechar algumas dicas, a gente sabe que a melhor forma de prevenir, já entendemos, é a vacinação, mas dicas e orientações para o nosso telespectador. Bom, a gente está vivendo um momento aqui no Rio Grande do Sul de uma oscilação térmica violenta, que pode nos levar a um engano, como tu bem disseste, doutor, né? Aquela tosse, não sabe se é um resfriado, se é tosse, se é bronquite, se é sarampo, mas alguns comportamentos a gente vê. Amanhã faz 31 graus, mas daqui a pouco baixa de novo a temperatura. Ambientes fechados, a circulação do sarampo, por exemplo, arejar ambientes, dicas básicas, isso ajuda de certa forma. E lavar a mão, por mais que não seja o melhor método de prevenção, também ajuda de alguma forma? Também, todos eles nos ajudam, são passíveis de ajudar a prevenção, né? Higiene das mãos com álcool gel. Lá na epidemia do H1N1 em 2009, a gente começou a ter o costume, é muito bom ter esse costume, né? Ambiente arejado também, a transmissão de qualquer vírus, não só o do sarampo, pode ser até gripe, né? Que nós temos muito no inverno gaúcho aqui. Ambiente arejado, agora procurar 1, 2 da tarde, tá mais quente, abre as janelas, faz o ar circular. A gente
gente sabe que mais ou menos os vírus respiratórios que são transmitidos pela respiração, como a gripe, o sarampo, um espirro, uma tosse pode levar esse germe normalmente um raio de ação de 1,5 metro da pessoa, né? Então ele fica um tempo no ar, mas ele acaba pelo peso dele, 1 metro e meio caindo em gotículas de secreção. Então, arejar o ambiente é importante, higiene das mãos, às vezes até higienizar o rosto, porque não é comum a pessoa tossir na mão. Verdade. E o próprio rosto, e aí um nenê pequeno, bonitinho, bem cuidado, é bem comum o pessoal querer dar um beijo, uma lambida, e diz, não, mas eu lavei as mãos, mas o rosto está contaminado. Verdade. Não adianta muitas vezes lavar a mão e o rosto, depois de uma tosse, de um espirro, está contaminado, e no beijo também tu infectares um nenê. Pois é. Então, assim, ó, gente, vamos começar pelo básico. Vamos vacinar, né, as crianças, também os adultos, que a gente já sabe, né? E vamos para essa luta contra o sarampo, para retomar o nosso certificado e bons comportamentos ali, que nos passou aqui o doutor Cristiano, devem ser feitos diariamente, a todo momento. Eu quero agradecer a aula que tivemos aqui com o doutor, professor da UBRA, doutor Cristiano de Leon. Muito obrigado, ficou muito fácil de entender. Eu acho que agora todo mundo se convenceu que não dá mais para brincar com nenhum tipo de doença. A vacinação é fundamental para a nossa saúde e do Brasil, do país inteiro. Certo. É uma doença das comuns da infância, porque a gente chama sarampo, rubéola, cachumba, aquelas doenças comuns da infância, provavelmente a de maior letalidade, a que mais mata, então não dá para brincar. Tu falaste no caso de um adulto em São Paulo, no Brasil são registrados em 2018 mais de dezena de casos de morte, que poderiam ser muito bem preveníveis com a vacinação. Acho que nós, por não nos lembrarmos mais dessas doenças, né, acabamos achando que não existe mais, que elas não vão voltar, mas é fraquejar, baixar a guarda um pouquinho e elas retornam com bastante facilidade. Todos contra o sarampo agora nesta campanha. Muito obrigado, doutor Cristiano. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço.